Então vamos lá, continuando com a nossa missão de corrigir toda a parte de matemática do Enem 2025. Vamos na questão 167, que foi onde a gente parou, tá? Uma pausa para vocês lerem o enunciado e acompanhar a correção depois. Então tá bom, aqui a gente tem de novo uma questão envolvendo transformação de unidades, né? Dessa vez aqui, ó, a gente vai ter um volume para calcular em decímetros cúbicos, né? E a gente vai calcular esse volume aí, e a gente vai ter que relacionar esses decímetros cúbicos com litros, né? E ml, né? Na verdade, a pessoa vai colocar garrafinhas de 300 ml aqui, para ela preencher parte desse volume, né? Da caixa cheia. Essas garrafinhas vão ficar aqui no fundo. Só que o que essas garrafas ocuparem aqui não pode fazer com que a caixa tenha menos de 5 litros de água dentro dela, né? Então, no mínimo, tem que restar 5 litros aqui. A gente vai precisar calcular esse volume aqui em decímetro cúbico, passar isso para litro, né? E assim a gente vai saber quantos litros cabem nessa caixa de água, né? E quantos litros eu posso tirar, né? Daqui, colocando essas garrafas, né? De modo que a descarga ainda continue funcionando, né, de maneira eficiente, tá bom? Então, gente, a gente não precisa saber de cor como é que é a transformação, né, de decímetro cúbico para litro, tá? A gente precisa ter uma transformação de referência, que para mim, eu costumo usar a do metro cúbico, tá? Para litro, porque eu sei que 1 metro cúbico em uma caixa de 1 metro cúbico, né? Ou seja, com 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, vão caber 1000 litros. Tá? Então, através dessa comparação aqui, eu posso encontrar outras. Ah, sim, mas eu tenho então a comparação de metro cúbico com litro, mas como é que eu vou chegar, né, na comparação de decímetro cúbico para litro, que é o que a gente queria? Bom, vamos comparar o metro com o decímetro, tá? Porque eu sei que em 1 metro tem 10 decímetros. Então, em 1 metro cúbico, se eu elevar ao cubo aqui essas duas grandezas, ó, eu vou ter 1 metro cúbico de cá, e aqui eu vou ter 10 ao cubo, é o que, gente? Um zero só, né? Se esse 10 for elevado ao cubo, eu passo a ter 3 zeros. 1000 decímetros cúbicos. Ah, tá bom. Então, em cada metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos, mas em cada metro cúbico tem 1000 litros. Ou seja, em 1000 decímetros cúbicos, né? Que equivalem a 1 metro cúbico, né? Eu tenho 1000 litros. Ou seja, cortando os zeros aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? 1 decímetro cúbico, tá? Corresponde a 1 litro. Beleza? Então tá bom. Então basta eu calcular o volume, né, dessa caixa aqui quando ela está cheia, né? Em decímetros cúbicos. Eu sei que a mesma quantidade, né, vai ser em decímetro cúbico e em litro, né, a mesma magnitude. E a partir de então, eu posso calcular quantas garrafas, né, podem ser colocadas aqui para a caixa ficar o mais vazia possível, né, sem, contanto que o volume dela seja menor que 5 litros de água, né, dentro dela. Então tá bom, calculando o volume da caixa vai ser o quê? As dimensões, né, as dimensões da caixa multiplicadas, tá? 1,5 decímetros vezes 2,5 vezes 2 decímetros. Isso é igual a... Vamos fazer de cabeça, gente? Vamos. Vamos fazer 2 vezes 1,5 dá 3, né? 3 vezes 2,5, bom, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0,5, 1,5. 6 mais 1,5, 7,5 decímetros cúbicos, né? Que é a mesma coisa que 7,5 litros, né? Como a gente tinha visto, a transformação, a equivalência de decímetros cúbicos para litros é de 1 para 1, né? Então, se para chegar em 5 litros eu preciso tirar 2,5 litros dessa caixa, acho que o que eu prefiro fazer é ver quantas vezes cabem 300 ml em 2,5 litros, tá? 300 ml são 0,3, tá bom? Né? Porque
300 mili, né? 10 a menos 3 litros, que é igual a 10 a menos 3, então anda a vírgula 3 casinhas. 1, 2, 3, né? 0,3 litros, tá? Então, 2,5 litros sobre 0,3 litros é igual a... Vou multiplicar por 10, em cima e embaixo. 25 por 3. Bom, eu tenho que ver qual é o valor máximo, né, de 3 que eu posso colocar aqui dentro do 25, né, sem ultrapassar o 25, né? A gente percebe claramente que são 8 vezes, tá? Porque 8 vezes 3 dá 24, né? Esse resto 1 quer dizer que se eu colocasse uma garrafa a mais dentro desse tanque, eu ia passar em 200 ml, né, do meu limite, tá bom? Então, são 8 garrafas no máximo, tá? No máximo. Beleza, letra B, a resposta da questão. Vamos para a próxima. Bom, gente, continuando aqui com a questão 168, pausa para vocês lerem o enunciado e já já acompanha a correção. Nossa, pessoal, tive que ler aqui umas 5 vezes para entender o que esse enunciado queria. E é todo enrolado, né? Bom, então o cara guarda um bolo que é circular, né? Numa caixa que tem como base um quadrado, né? E ele precisa que haja, ó, 1 centímetro de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, lateral e superior. Tá bom, gente. Se a altura do bolo é de 6 centímetros, né? Se a caixa tiver 7 centímetros de altura, né? 1 centímetro de distância a mais para cima, o problema já está resolvido, tá? Com 7 centímetros de altura, resolve o problema. O problema maior está em ter 1 centímetro de borda aqui, ó, em relação ao maior dos bolos, né? Porque se ele vai usar a mesma caixa para o bolo pequeno ou para o bolo grande, essa caixa ela vai ter que satisfazer essa condição, né, na questão quando for o maior bolo. Bom, e se o maior bolo tem raio de 16 centímetros, né? Quer dizer que ele tem 16 centímetros para cá, ele tem 16 centímetros para cá, ou seja, aqui já somou o quê? 16 mais 16, 32, né? Ainda tem que ter mais 1 centímetro de folga aqui e 1 centímetro de folga aqui. Portanto, 34 centímetros, né? É o que tem que ter, né, a lateral da caixa aqui, ó, toda, né? Para poder comportar esse bolo aí do jeito que o confeiteiro quer, né? Aí ele quer o quê? A aresta da base das novas caixas, a aresta da base das novas caixas, deve ser no mínimo quantos centímetros maior do que a das caixas originais? Ué, ela tem que ser de 34 centímetros no mínimo, né? E a caixa original tinha o quê? 14 centímetros de comprimento do lado da base. Então a caixa original só tinha 14 centímetros. Qual a diferença, né? De 34, de 14 para 34. 34 menos 14, 20 centímetros, tá bom? Tá resolvido. Letrinha E para nós. Muito fácil, hein? Próximo exercício. Se você tem dúvida com relação aos logaritmos, com relação à equação de segundo grau, acompanhe aqui a correção do exercício 169 do Enem 2025, tá bom? Um minutinho para vocês lerem o enunciado e daqui a pouco acompanhe a correção. Bom, então tá bom. O cara quer comprar uma máquina, né, que chegue, ó, na pressão máxima de 10 atm, né, no máximo 10 atm, tá? Esse máximo, com certeza, ele vai acontecer quando este elemento aqui, ó, tiver o seu valor máximo, tá? Seu valor maximizado, beleza? Sim, e o logaritmo vai ter o valor maximizado à medida que o que estiver dentro dele, vou excluir a constante, tá? Porque a constante é sempre constante, né? Quando o que estiver dentro dele aqui de variável tiver o valor máximo, tá bom? Ah, então beleza. Quando t mais 1 vezes t menos 19 atingir o seu valor máximo, né, eu tenho que ter a pressão igual a 10 no máximo. E aí eu calculo o valor de K, né? Então me parece que o nosso objetivo aqui, ó, é descobrir onde é que esta função aqui, alguém já percebeu que isso é uma função quadrática, que isso aqui é uma função do segundo grau, né? Quando essa função do segundo grau aqui atingir o seu valor máximo, temos que ter pressão de 10 atm, né? E a partir daí calcular o valor de K, tá bom? Gente, t mais 1 vezes t menos 19 é uma função do segundo grau, tá? Alguém pode achar que não parece, mas se você fizer essa multiplicação, você vai ter t ao quadrado mais t menos 19t menos 18t
né, menos 19, tá? Então, se ela é uma função de segundo grau, quem é o coeficiente que está acompanhando o t ao quadrado aqui? É 1 positivo, né? Então, nós estamos falando de uma função, ó, que se descreve como uma parábola, né? Uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Com um sorrisinho, certo? E um ponto de mínimo aqui. Só que quando essa função do segundo grau aqui for multiplicada por menos k, vai acontecer uma inversão dessa parábola, né? E aí, ao invés de ponto de mínimo, ela vai passar a ter um ponto de máximo, bem aqui. E, gente, se eu tiver as duas raízes dessa equação, se eu tiver o x' e o x duas linhas, eu consigo encontrar... Ah, nesse caso não é x, é t, tá bom? T' e t duas linhas, né? Que é a nossa incógnita. Esse é o eixo t, tá bom? Eu consigo encontrar aqui, ó, o t do ponto médio, onde a função atinge o seu valor máximo, tá bom? Basta fazer a média entre t' e t duas linhas, tá? E eu vou obter o t do ponto onde o y é máximo. Ah, tá bom, mas como é que eu faço para descobrir t' e t duas linhas? Gente, muito fácil, o exercício já deu para a gente a forma fatorada, tá bom? Como é que eu posso obter aqui, ó, os t's, tá? Para os quais essa função me retorna zero? Muito fácil, se t for menos 1, né, vai somar com 1 aqui, vai dar zero, vai multiplicar, tudo que ele multiplicar vai dar zero, né? Então, para menos 1, eu tenho um dos zeros da minha função, né? E para mais 19, eu tenho o outro zero da função, tá bom? Menos 1 e 19 são os dois valores de t, né? São as duas raízes, são os dois valores de t que fazem com que essa função retorne o quê? Zero, tá bom? Para t menos 1 e t igual a 19. Qual que é a média disso aqui? Gente, menos 1 mais 19 dá mais 18. 18 sobre 2 dá 9. 9, então, é o t que maximiza, né, este valor aqui. Consequentemente, maximiza o valor do logaritmo. Com certeza, é, né, o que deve ser observado quando a pressão é máxima, de 10 atm. Ah, tá bom, pessoal. Então, vamos calcular K aqui para a situação em que o T maximiza o valor do meu logaritmo e, consequentemente, a minha pressão será máxima, de 10 atm, tá? Então, uma pressão de 10 atm será obtida quando 4 vezes o logaritmo do menos K, K é o que eu quero descobrir, né? Multiplicado por... Gente, eu vou usar agora o tempo, então, que maximiza a pressão. A pressão máxima não é 10, então eu vou usar o instante de tempo que maximiza a pressão, tá? Que a gente viu que é o tempo 9, tá bom? 9 mais 1, 10. 9 menos 19, menos 10, tá bom? Vou calcular K a partir dessa equação aqui. Gente, parece complicado, tá? Mas eu tenho uma equação, uma incógnita apenas, vai dar bom. Tá bom? Então, setinha aqui para continuar reescrevendo a equação. Então, 10 igual a 4 log de... Gente, menos k vezes 10, menos 10k. Menos 10k vezes menos 10, mais 100k. Tá? 100k positivo é o que ficou aqui, dentro do colchete. Vamos passar esse 4 dividindo? Vamos. Então, nós vamos ter aqui 10 sobre 4 é 2,5, né? 2,5 igual a log de 100k. Gente, podemos resolver aqui, ó, direto, tá? Passando a base 10 para lá, beleza? Ó, passa a base 10 para lá como base de uma potência, né? Então, 100k igual a 10 elevado a 2,5. Tá bom, então k vai ser igual a 10 elevado a 2,5 sobre 100, gente. Mas 100 é 10 ao quadrado, tá? Sobre 10 ao quadrado, tá bom? Fração de mesma base, tá? Expoentes diferentes. Vamos subtrair os expoentes, tá bom? Ó, 10 elevado a 2,5 menos 2, 0,5, tá? É a resposta do nosso exercício, pessoal. Encontramos. Ah, mas eu queria ter aplicado as propriedades do logaritmo aqui. Beleza, gente, podemos fazer também, tá? Vou separar aqui o log de 100k na base 10 em log de 100 na base 10 mais log de k na base 10. Isso é propriedade dos logaritmos, tá? Igual a 2,5. Posso fazer isso, tá bom? Isso vai me dar que... Gente, isso aqui, ó, 100 é 10 ao quadrado, tá? Esse 2 ele pode passar para cá multiplicando o logaritmo e fica só
10 aqui dentro, beleza? Log de 10 na base 10 é 1, tinha 2 multiplicando, 2 mais log de k na base 10 igual a 2,5. Beleza, passo 2 para lá subtraindo. Log de k na base 10 igual a 0,5, né? Passo 10 para o lado de lá, k igual a 10 elevado a meio. Mesma resposta, tá bom? Chegamos lá, então. Nosso exercício, letrinha A, para resolver. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente também no TikTok e no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver dúvida, manda aqui pra gente. Falou!